Muito bem, turmas do 7º ano, olá alunos! Estamos de volta com a língua portuguesa e neste retorno a gente vai fazer de um jeito diferente, vamos exercitar, vamos praticar o conteúdo que a gente estudou no nosso último encontro. Vamos rever este conteúdo e relembrar para praticar? Olhem aí, a gente trabalhou no último encontro estudos textuais, lenda e mito. E a gente vai trabalhar esse conteúdo também, mas exercitando, tá bom? E então, vamos lá, neste conteúdo a gente viu o quê? A diferença entre lenda e mito. A gente viu que são narrativas, que trazem explicações, mas que às vezes confundem um pouco o conceito de um e o conceito de outro. Não é? Então hoje a gente vai exercitar questões que trazem essa conceituação para que a gente fique com essa ideia bem clara na nossa mente, tá bom? Vamos começar esse nosso momento? Então vai funcionar assim, serão 4 questões em que vocês vão ter o tempo para responder cada uma delas em separado e entre uma e outra eu apareço aqui com vocês para a gente conversar e esclarecer qual seria a alternativa correta, qual é o gabarito, como é que resolve a questão, tá bom? E já para começar, nossa primeira questão está aí, ela traz um texto, não é um texto que tem 2 cartelas, pode passar a próxima, por favor. E sobre este texto temos uma pergunta. Então leiam com atenção este texto, depois avalie cada uma das alternativas para marcar a correta. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre ela.
Muito bem, retornamos. Então agora vamos comentar esta questão. Vamos ler o texto e em seguida o comentário, beleza? Então olhem aí. Essa questão começava com um texto que, de certa forma, está comentando a ideia que se tem de mito, tá bom? Então olhem aí. Enquanto processo vivo de compreensão da realidade, o mito surge como verdade. Quando pensamos em verdade, é comum nos referirmos às explicações racionais, em que a coerência lógica é garantida pelo rigor da argumentação, né, e da exigência de provas. Então, essa é a ideia de verdade que a gente tem nos dias atuais, né? Rigor de argumentação, exigência de provas, de comprovação científica e assim por diante, não é? Mas não é essa a verdade do mito. Por quê? A verdade do mito é uma verdade intuída, ou seja, uma verdade baseada na crença em algo superior, em algo divino. Então, ela foge dessa ideia de lógica, foge dessa verdade corrente no nosso cotidiano. É uma verdade intuída, uma verdade na crença de algo maior e divino, superior, beleza? Então, olhem aí o texto. É percebida de maneira espontânea, sem exigências de comprovações. O critério de adesão do mito é a crença e não a evidência racional. Então, exatamente isso, é um outro tipo de verdade. Isso quer dizer que o mito é uma mentira? Não. Quer dizer que o processo de explicação que o mito apresenta, é um processo diferente, tá bom? E é justamente isso que a gente vai ver agora na nossa próxima questão, aliás, na nossa questão, né? De acordo com o texto, então, esse comando diz para mim o seguinte: o que que esse texto me diz? O que que eu encontro de fato como informação nesse texto? Por isso que a pergunta é, de acordo com o texto. E aí eu tenho 5 afirmações aqui, somente uma está de fato adequada com aquilo que o texto diz, tá bom? Letra A, o mito é falso e enganador? Não, ele apenas tem um processo de construção da verdade que é diferente da verdade aqui dos fatos reais, vamos dizer assim. Letra B, a verdade de um mito independe de provas? Essa B aí tá com cara, hein? Mas vamos ver as outras. Letra C, a argumentação do mito comprova a verdade? Não. Lembremos que a argumentação do mito ela é uma explicação para os fatos. Mas essa explicação, ela é verdade dentro do processo da crença em algo superior. Não é a verdade absoluta, não é a verdade científica, né? Então, é justamente isso que o texto traz. Essa diferença na construção do processo de verdade do mito, tá bom? Letra D. As explicações místicas constroem-se de maneira autocrítica? De novo, não. Não tem a questão da lógica, da comprovação de provas e assim por diante. Então, letra D também não está correta. E letra E, a verdade do mito necessita de evidências para ser comprovada? Não. A verdade do mito está repousada, está calcada na crença, tá bom? Então, realmente, a letra B, né? A letra B é a correta e é o que mostra o nosso gabarito. Olhem aí. Resposta à letra B, né? O gênero mito, como bem dito no texto de Aranha, né, que é esse texto que a gente leu, traz uma verdade, mas não é a verdade da realidade, sim aquela que não precisa de comprovações, porque ela é uma verdade da crença, tá bom? Vamos então à nossa próxima questão, questão número 2 sobre esse conteúdo de mito e lenda. Novamente, temos um texto e a respeito desse texto, vocês vão fazer a leitura, né, de maneira atenta e depois responder a uma questão, tá bom? Então, daqui a pouco a gente retorna para comentar.
Bem, então a segunda questão traz aí um texto que fala sobre Thor, né? Quem aí já viu, assistiu a um filme em que ele aparece, né? Você sabia que ele é um mito da cultura nórdica? Então, olhem aí. Antes de o cristianismo chegar à Noruega, os habitantes acreditavam que Thor cruzava os céus numa carruagem puxada por 2 bodes. A palavra trovão, Torden, em norueguês, quer dizer exatamente o ruído de Thor. Quando troveja e relampeja, geralmente também chove, um fenômeno vital para os camponeses da era dos vikings. Quem aí também já assistiu algum filme, seriado com vikings? Olha só, os vikings vão ser então esses povos primitivos dessa região aí da Noruega. Olha que interessante. Por isso, Thor passou a ser adorado como deus da fertilidade. A resposta mitológica para a origem da chuva era o agitamento do martelo de Thor, ou seja, a explicação mitológica, a origem da chuva. Olha que interessante. Quando chovia, as sementes brotavam e a plantação crescia na lavoura. Então, sobre esse texto, temos a pergunta: o mito de Thor, comentado no texto acima, era uma história nórdica utilizada para, letra A, explicar a origem de um fenômeno natural, que é a chuva. Letra B, buscar uma explicação sobre a chuva com base na razão. Ou letra C, explicar as diferenças sociais existentes na sociedade viking. Será que é uma dessas? Letra D, questionar as origens dos deuses e sua relação com a sociedade. Ou letra E, ensinar o jeito certo das pessoas se comportarem quando chovia. Bom, ficou claro, né, que essa história aí do mito de Thor, ela surgiu dentro do povo viking aí como uma explicação mitológica para quê? Para explicar a origem de um fenômeno natural, que é a chuva. É justamente o que tem no nosso gabarito. Olhem aí, resposta para a questão 2 é a alternativa A. Os mitos são essas narrativas, né, utilizadas por povos antigos para explicar fatos da realidade ou fenômenos naturais. E assim como esse povo viking tinha aí o mito de Thor e tantos outros, certamente, nossos povos primitivos aqui da nossa região brasileira e ao redor do mundo, todos os povos primitivos vão ter aí as suas explicações mitológicas para as situações do mundo, tá bom, gente? E aí, seguindo com a nossa aula, a gente tem agora a questão de número 3. Novamente, tempo para leitura atenta, para que vocês possam também responder de forma atenta à atividade. E daqui a pouco a gente vai retornar para que a gente possa comentar a questão, tá bom? Até daqui a pouco.
Muito bem, então retornamos e nessa terceira questão a gente tem um texto que é bastante interessante para que nós possamos analisar. Então me acompanhem na leitura. Olhem aí, o texto tem como título Lenda das Cataratas, não é? E aí a gente lembra que mito e lenda são conceitos que às vezes se confundem. E nesse texto a gente pode dizer que a gente tem um pouco de mito e um pouco de lenda também misturados. Então a gente vai fazer a leitura atenta e ir separando essas duas situações, tá bom? Então o texto diz o seguinte: conta-se que os índios cangangues, habitantes das margens do rio Iguaçu, acreditavam que o mundo era governado por M'Boi, tá bom? Então, esse aí vai ser o governante do mundo para esta tribo, não é? Para este povo. Seguindo a leitura, esse M'Boi é um deus que tinha a forma de serpente e era filho de Tupã. Igobi, o cacique dessa tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão bonita que as águas do rio paravam quando a jovem nelas se mirava. Devido à sua beleza, Naipi era consagrada ao deus M'Boi, passando a viver somente para o seu culto. Havia, porém, entre os cangangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá, que, ao ver Naipi, por ela se apaixonou. No dia da festa de consagração da bela Índia, enquanto o cacique e o pajé bebiam cauim, que é uma bebida feita de milho fermentado, e os guerreiros dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu com a linda Naipi numa canoa rio abaixo, arrastada pela correnteza. Quando M'Boi percebeu a fuga de Naipi, Tarobá ficou furioso. Penetrou então as entranhas da terra e, retorcendo o seu corpo, produziu uma enorme fenda, onde se formou uma gigantesca catarata. Então percebem que aqui a gente tem uma explicação da origem de algo. Essa origem de algo, neste caso, vai ser mito, porque mito explica essas origens para questões que realmente existem. Então, muito provavelmente nessa região existe, não é? Essa fenda gigantesca onde há uma catarata. E aí está a aplicação dos índios, a explicação mitológica deste povo para este fenômeno que realmente existe por lá. Seguindo, envolvidos pelas águas, a canoa e os fugitivos caíram de grande altura, desaparecendo para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais da catarata e perpetualmente vai ser fustigada pelas águas revoltas. Tarobá foi convertido em uma palmeira situada à beira de um abismo e inclinada sobre a garganta do rio. Então, mais uma vez, duas origens, a pedra central e uma palmeira, que deve existir à beira aí, desta catarata, desta cachoeira. Então, novamente, mito, porque está explicando origens. E como eu disse, esse texto vai misturar. Só que aí, olha só o final, não é? Debaixo dessa palmeira acha-se a entrada de uma gruta sob a Garganta do Diabo. Garganta do Diabo é o nome ali do local. E a gente pode imaginar por que tem este nome, provavelmente por causa do barulho. E esse barulho provavelmente deva ser atribuído a um ser, a um monstro que vive ali, não é? Onde, olha aí, o monstro vingativo vigia eternamente as duas vítimas. Vamos lembrar que quem é que quer se vingar? M'Boi, né? Ele é o governador do mundo, mas ele também ficou raivoso ali com a fuga dos dois, né? Então, nesse ponto aqui, essa presença de um monstro vingativo que está ali fazendo barulho, né? Essa questão aí fantástica, fantasiosa, nessa parte a gente enxerga a lenda. Então, por isso é que eu disse a vocês que esse texto vai misturar um pouco de mito, um pouco de lenda. E é por isso que a gente tem que ir lendo com cuidado para separar. E aí vem a questão. A lenda das cataratas, né, e o texto chama assim, se enquadra no gênero lenda, por quê? Então, nessa questão, ele pergunta só sobre a lenda. E vai ser a letra D, tá bom? Que explica acontecimentos misteriosos aliados a fatos reais, imaginários ou fantasiosos. Nesse caso aí, o fato misterioso aí, fantasioso, é esse monstro que vive ali, né, próximo a questões que realmente existem. É justamente o nosso gabarito letra D, tá bom?
E aí, para a gente finalizar esta aula, temos a questão 4. E a questão 4 é um pouquinho diferente porque ela não tem texto. Ela só pergunta sobre o conceito de mito. Qual a alternativa tem o melhor conceito para mito? Então, leiam com atenção as alternativas e marquem aquela que melhor se adequa para explicar sobre mito. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, então nessa última questão, tínhamos aí possíveis conceitos para mito. Então, qual que era o mais adequado? Seria a letra A, o mito é um gênero textual que tem a finalidade de informar as pessoas, sensibilizá-las, convencê-las ou conscientizá-las sobre determinado assunto? Não. O mito não quer convencer, não quer conscientizar. Ele vai apresentar uma explicação que é calcada e repousa na verdade de uma crença. Não é? A gente aprendeu isso aqui revisando o conteúdo nas atividades, beleza? Então, não é a letra A. Letra B. O mito é responsável pela nomeação dos seres que estão à nossa volta, bem como de nossos sentimentos e ideias. Atende à necessidade humana de ordenar, classificar, distinguir e hierarquizar. Bom, o mito é para explicar, né? Então, esse conceito aí vai estar um pouco tortuoso, então não vai ser a letra B. Olhamos a letra C. Mito quer dizer história ou conjunto de histórias que fazem parte da cultura de um povo e tentam explicar fenômenos incompreendidos ou sem resposta comprovada, como a criação do mundo, o sentido da vida humana, a morte e assim por diante, e explicar o surgimento, a origem de tantas outras coisas. Então, realmente, é a letra C que será a resposta correta. Vamos olhar rapidinho a D e a E, olhem aí.
Letra D, mito é uma narrativa mais curta e com menos personagens do que um romance? Nada a ver, não tem relação com duração, tamanho de história, tá? Letra E, mito é uma narrativa curta, não faz rodeio, vai direto ao assunto, tem origens antigas, liga-se ao desejo de contar e ouvir histórias inerentes à natureza humana. Tem até relação com a ideia de mito, mas seria um conceito incompleto a letra E. Então, realmente, nosso gabarito, letra C, coloca na tela, por favor, não é? E a gente espera, então, que vocês consigam observar que o mito vai ter essa relação com a origem, narrativas que estão aí calcadas na crença para explicar a origem de coisas que existem no nosso mundo. A origem da vida, das coisas, né, fenômenos naturais e assim por diante, e também o fim, né, para onde vamos, qual é o nosso fim, a morte, o fim do mundo e assim por diante. Já a lenda vai se calcar aí por explicar algo, um fenômeno natural não, um fenômeno fantástico que aconteceu, algo sem explicação, algum fenômeno, algum fato que aconteceu que é fantástico e que não se consegue explicar. Então a lenda entra neste lugar aí, tá bom? Gente, novamente façam aí as questões, revejam os vídeos e fiquem atentos participando do nosso aula em casa. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!